Olá, meus queridos, bom dia. Então, vamos dar início à nossa aula. Você pode pegar o módulo 4, na página 21. Módulo 4, a partir da página 21. Vamos lá? Peguem o seu módulo aí, rapidinho, e abra na página 21. Módulo 4, página 21. Então, acho que vocês já devem ter feito, né, essa atividade. Eu deixei na semana passada, falei para vocês tentarem fazer aí na semana passada, pedi que vocês fizessem e se organizassem, né, acerca, se tivesse dúvida e tudo. Então, nós estamos dando sequência agora no módulo 4. O módulo 3, né, já ficou lá para trás, a gente concluiu. Quem não fez ainda, veja alguns vídeos ou me pergunte, que eu vou tentar passar para vocês alguns vídeos do módulo 3, certo? Então, vamos lá. Já deu tempo, né? Você pegar aí o módulo 4 na página 21. Então, quando a gente quando a gente conversa, ou quando a gente vai dizer algo para alguém, ou quando a gente vai, como eu vou dizer para vocês, contar um caso, então a gente tenta, né, nos expressar da melhor maneira possível. Então, se é uma pergunta, eu faço com a entonação de voz. Se é algo tipo assim assustador, eu tento mostrar, né, com a cara de susto. Então, na fala, a gente tem o recurso dos gestos e das expressões faciais. Quando a gente escreve, nós temos os sinais de pontuação. Então, os sinais de pontuação, eles são importantes para nos situar acerca aí da nossa leitura. Como eu devo ler esse texto? Então, se você pegar um texto sem pontuação, você vai ler ele correndo rapidamente, sem se, vamos dizer assim, se ater ali, sem obedecer ou saber como se deve ler. Se é uma pergunta, se é uma resposta, se é uma afirmação, né? Se é uma angústia. Então, o sinal de pontuação, ele é muito importante para a expressividade do texto e também para a nossa compreensão. Então, a gente só consegue compreender a partir dos sinais de pontuação. Então, e é importante também nós obedecermos à pontuação. Então, vamos ao poema. O que é importante? Certo dia, num caderno, numa página interna, deu-se a grande reunião dos sinais de pontuação, para decidir no instante qual o que é mais importante. Chegou correndo, afobadão, o ponto de exclamação, bufando, muito excitado, entusiasmado ou assustado. Socorro! Viva! Saravá! Dá o fora! Sempre a berrar. E logo todo sinuoso, a rebolar-se, entrou Pimpão, o encherido e muito curioso do ponto de interrogação. Quem é? Por quê? Aonde? Quando? Ele só vive perguntando. E vêm as vírgulas dengosas, muito falantes, muito prosas, e anunciam: nós, meninas, somos as causas pequeninas, que, pelas frases espalhadas, são sempre tão solicitadas. Mas já chegam os dois pontos, ponto e vírgula, e pronto. Tem início a discussão, que já dá em confusão. Sem por cima ter um ponto, vírgula é um sinal bem tonto. Ponto e vírgula declara, arrogante, e fecha a cara. Essa não. Tenha paciência, intervém as reticências. Somos nós as importantes. Tanto agora como dantes, quando falta competência, botam logo reticências. Tio e acento circunflexo, numa discussão sem nexo, cara a cara, bravos quase se engalfinham, mas a crase corta a briga ao declarar. Poucos sabem me empregar.
Me respeitem, pois, bastante, já que eu sou tão importante. Mas, dois pontos, protestou. Importante eu é que sou. Eu preparo toda a ação e a numeração. É aqui que nós entramos, nós, as aspas, e avisamos. Sem a nossa contribuição, não existe citação. A cedilha e o travessão já se enfrentam, mas então, bem na hora, firme e pronto, se apresenta o senhor ponto. Importante é o sinal. Basta, fim, ponto final. Samuel Machaque, diversos cursos. Tradução e adaptação de Tatiana Belin, de São Paulo, Cipione, de 1990. Então, aí a gente tem uma briga, né, dos sinais de pontuação para saber quem é o mais importante, né, quem aí se destaca do mais importante no uso. Então, responda. Onde se passa a história? Ela se passa na página de um caderno, onde os personagens se reúnem para decidir qual deles é o mais importante. Então, logo de início, a gente vê, né, certo dia num caderno, numa página interna. Então, onde acontece a história? No caderno, numa página de caderno, né, internamente. Quem são os personagens? Os sinais de pontuação. Além das diferenças com que esses personagens se apresentam, eles são caracterizados com algo em comum explícito. Então, os sinais são personalizados e a cada um deles são atribuídos sentimentos humanos, como a vaidade e o orgulho. Então, observe que aqui, quando ela diz o ponto de exclamação, bufando, muito excitado, entusiasmado, assustado. Socorro, viva, saravá, dá o fora. Então, observe que é o próprio sinal de exclamação falando com exclamações. Aí, quando vem a pergunta da interrogação, quando a interrogação fala, ela já fala com a própria pergunta. Quem é? Por quê? Aonde? Quando? Então, observe que o autor ele utilizou os recursos do próprio sinal, né, de exclamação, que era o próprio personagem. Releia a estrofe para fazer a atividade proposta. Chegou correndo, afobadão, o ponto de exclamação, bufando muito excitado, entusiasmado ou assustado. Socorro, viva, saravá, dá o fora, sempre a berrar. O que justifica o uso das exclamações nos versos finais? Que sentido ajuda a transmitir no texto? Então, aqui a gente tem a resposta. O ponto de exclamação foi usado para marcar o grito ou tom de voz elevado em socorro. Então, observe que nós temos... Espera aí que isso apareceu. Observe que nós temos aqui... Deixa eu abrir aqui, parece que o trem... Então, observe que o ponto de exclamação foi usado para marcar o grito ou o tom de voz elevado em socorro e em dar o fora, entusiasmo em viva, e a exclamação enfática em saravá. Então, aí, bufando ou ofegando, né, fazendo barulho com respiração, demonstrando cansaço. Então, em cada uma dessas frases foi utilizada uma expressão. Então, em socorro e dar o fora é um tom mais elevado, né? Ele grita, então ele está gritando, socorro, dá o fora. Um entusiasmo em viva, né? O que é entusiasmo? Alegria em viva. Aí, uma exclamação enfática em saravá, ou seja, como se fosse uma exclusão, né? Enfatizando ali, e embufando como algo mais ofegante, vamos dizer assim, cansado ali. Compare as frases e observe a pontuação final. Você esqueceu o caderno em casa? Você esqueceu o caderno em casa? Você esqueceu o caderno em casa. Você esqueceu o caderno em casa. Você esqueceu o caderno em casa. Aí corta, né, com uma reticência. Então, o ponto de exclamação no contexto marca um tom de voz elevado,
ou até mesmo um grito. A afirmação é mais enfática, se comparada às demais. O ponto final encerra a frase e manifesta a ideia de que se afirma algo apenas, e o uso das reticências abranda essa afirmação, que parece ser ainda menos enfática. Então, aí vocês, lendo cada uma das frases, vocês vão perceber isso, certo? Então, o ponto de exclamação no contexto marca um tom de voz elevado, ou até mesmo um grito. A afirmação é mais enfática se comparada às demais. E o ponto final encerra a frase e manifesta a ideia de que se afirma algo apenas. E o uso das reticências abranda essa afirmação, que parece ser ainda menos enfática, né? Então, aqui nós temos a resposta da letra B. Imagine que em um diálogo entre colegas, um deles se dirige ao outro com essa frase: explique a diferença de sentido que decorre da mudança da pontuação final. Então, aí, quando a gente tem aqui essas frases com várias pontuações, então tem que saber o sentido que a pessoa quer expressar. Por exemplo, nessa primeira com a exclamação, pode ser um grito, né, ou alguém gritando ou chamando a atenção. Você esqueceu o caderno em casa, então, como se fosse uma bronca, vamos dizer assim, né, algo chamando a atenção. Então, se for, por exemplo, só uma afirmação com um ponto final, você esqueceu seu caderno em casa, sabe? Então, aí, a pontuação, ela serve para o sentido do texto, para dar sentido, né? O que quer dizer, como eu devo ler isso, como eu devo entender o que o narrador, o personagem, ele quer dizer. Releia a quarta e a sétima estrofe, segundo o texto. Quando se usa a vírgula, é porque a crase se acha e porque a crase se acha tão importante. Usa-se a vírgula para marcar pequenas pausas. A crase se acha muito importante porque pouca gente sabe usá-la. Então, a vírgula, ela é utilizada para momentos mais curtos. Então, por exemplo, quando você diz algo, um sentido, né? Então, há uma unidade de sentido dentro daquela frase. Quando num texto, por exemplo, eu terminei de falar de um assunto e eu vou passar para um outro determinado assunto, aí a gente utiliza o ponto. Caso contrário, se continua no mesmo assunto, abordando ali dentro, por exemplo, da mesma, vamos dizer, do mesmo enredo, ali você vai utilizando pausas pequenas, que no caso é a questão da vírgula. A crase, ela se acha importante porque realmente é muito difícil usar a crase. Não sei se a gente já viu alguma regra, né? Da crase aí, que é a junção dos dois As. Então, tem várias regras. A questão não usa-se com palavra masculina, somente com palavra feminina. Então, por isso, ela se acha muito importante. Como você entende os versos abaixo? Quando falta competência, botam logo reticências. Quando a pessoa não sabe mais o que dizer, usa as reticências, né? Que aí, interrompendo ali a fala. Essa explicação tem sentido no poema, mas não corresponde à regra de uso das reticências. Elas são utilizadas em situações como estas. Para indicar a interrupção do que se fala ou se escreve, exemplo, eu queria ir à excursão, mas... Ou, você sabe o que eu quero dizer? Você sabe o que eu quero dizer. Então, a reticências é uma pausa que se dá, né, quando você está dizendo algo e é interrompido. Por exemplo, sua fala vai ser interrompida por alguém, ou interrompida pelo seu próprio pensamento. Você ia dizer, de repente, você cortou ali, ou você quer deixar subentendido para a pessoa que está te ouvindo, certo? Aí pede para você dar alguns exemplos, né?
Pode pular essa parte. Para indicar uma hesitação. Exemplo, eu saí de casa com sono, com a cabeça doendo. Eu não estava me sentindo bem cedo, sabe? Eu quero ligar para minha casa. Então, há uma hesitação aqui. Então, observe que ele diz então vai repetindo várias vezes, ali você vai utilizando as reticências. Para manifestar emoções, esse sol, esse céu azul, que tarde maravilhosa. Então, aí você está manifestando uma certa emoção diante da paisagem, diante de alguma coisa. Complete as definições com exemplo para cada uma das situações. Mostra aos colegas, né? Vamos pular essa parte. Questão 5. Leia a definição criada no poema para o uso dos 2 pontos. Mas 2 pontos protestou. Importante eu é que sou. Eu preparo toda a ação e a numeração. Essa explicação corresponde a um dos usos dessa pontuação. Mas a outra situação importante. Leia. Os 2 pontos são usados em situações como essas, para indicar uma enumeração que virá a seguir. Exemplo, preciso me lembrar de fazer as seguintes coisas hoje. Estudar história, devolver o livro da biblioteca, passar a limpo a redação. Então, os 2 pontos, ele introduz uma numeração. O que é uma numeração? Uma numeração é uma sequência de fatos ou uma sequência de objetos, uma sequência de ações, uma sequência de coisas. Por exemplo, aí ele colocou, preciso me lembrar de fazer as seguintes coisas hoje. 2 pontos. O que ele vai fazer? Estudar história, devolver o livro na biblioteca e passar a limpo. Então, aí algo que é uma numeração de ações, de coisas que ele deve fazer, né? Vou convidar para a minha festa. 2 pontos. Lucas, George, Raimunda, Lívia e Manu. Então, observe que eu fiz uma numeração dos meus convidados, certo? Então, 2 pontos, ele introduz uma enumeração. Para indicar o início da fala de alguém, aí no caso do discurso direto. Então, o narrador, ele fala, aí depois da fala do narrador, coloca 2 pontos, em seguida vem o travessão com a fala do personagem. A professora entrou na sala e perguntou, aqui nós temos a fala do narrador, embaixo do personagem. Então, após a fala do narrador, coloca-se 2 pontos e embaixo, com travessão, a fala do personagem. Complete as definições, né? Vamos passar aqui. Afinal, de acordo com o poema, que é mais importante, qual foi o recurso usado para destacar essa conclusão? Então, de acordo com o poema, o ponto final, porque ele finalizou o poema, as palavras foram escritas com letras maiúsculas. Então, para chamar a atenção do leitor e dessa ênfase ao ponto final, colocou-se, né, escrito com letras maiúsculas. Escreva um pequeno parágrafo de acordo com as situações indicadas. Escolha a pontuação que indica adequadamente a intenção de cada mensagem. O que você diria a um colega sobre a importância da leitura no dia a dia? Você quer que ele perceba a importância de ler? O que você perguntaria a um colega sobre os livros que já leu? Você quer obter uma informação. Então, essa questão aqui de número 7, eu não sei se vocês já fizeram, mas nós vamos deixar ela. Se vocês já fizeram, vocês guardam. Deixem no caderno de vocês onde vocês fizeram, porque nós vamos colocá-la no portfólio. Nesse portfólio agora eu estou elaborando as orientações do que deve ter no portfólio para eu entregar para vocês. Certo? A seguir, nós temos um mini-conto. Leia e observe que ele está com alguns sinais de pontuação ocultos para ajudar você a compreender o texto com mais facilidade. Colocamos os travessões. E aí você tinha que pontuar, né? Então, vamos lá, observe as pontuações. O que é que só é quando não pode ser? Interrogação. Não conversa comigo agora, Marcelo. O que é que só tem pé se não tem cabeça? Olha para a sua folha. O que é que só está aqui quando também está longe? Outra interrogação. Se você continuar, eu chamo a professora e digo que você não está fazendo a prova. Exclamação. O que é que parece que está fora, mas na verdade está dentro? Interrogação, uma pergunta. Para de azucrinar. Nenhuma dessas perguntas tem resposta.
E essa aqui, depois da prova, você me dar um beijo. Você me dar um beijo? Outra interrogação. Então, não sei se vocês acertaram, se colocaram aí a pontuação adequada. Não precisa reescrever, basta responder aí mesmo. Então, aqui, certo? Vocês corrigem e no próximo vídeo a gente vai falar aí dos processos de formação de palavras sobre a polissemia. Certo? Então, façam essas correções. No próximo vídeo, a gente segue com as atividades.